Olá, família, amigos, para mais um vídeo. Eu gostaria hoje poder compartilhar, trazer uma reflexão, considerado aqui o mal do século, que é a questão da ansiedade, né? E o que a palavra do Senhor tem a nos dizer a respeito disso? Sabemos, por causa da ansiedade, leva as pessoas até a depressão, né? Ou perde o sono por causa da ansiedade, preocupações demais, tira a paz, né? Perde a paciência, então por causa da ansiedade. Então, de uma forma geral, né, nesse pequeno vídeo, né, não tem como falar sobre de uma forma mais expandir esse assunto, porque ele é muito mais profundo, mas de uma forma mais resumida, né? O que a palavra do Senhor diz? Então, em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Jesus, no capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 25, ele fala: não se preocupem pelo que você vai comer, beber ou vestir, né? O que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, são as necessidades básicas da vida. E Jesus fala: não se preocupem, não andem ansiosos por isso. Então a palavra do Senhor diz sobre isso. E você pode pensar, é possível alguém viver sem andar ansioso, sem estar preocupado demais? É importante ressaltar que existe a preocupação normal, uma preocupação sadia de como organizar o seu dia, como que eu vou planejar o dia de amanhã, né? Como que eu vou fazer algumas coisas, a administração do financeiro, né? Das contas que tem que pagar, são preocupações normais que todos nós temos e uma preocupação sadia, né? Agora, a partir do momento, uma preocupação que tira o nosso sono, que tira a nossa paz, que leva uma irritabilidade, né? Leva a pessoa a ficar irritada demais, né? Perde a paciência. Então, isso aí é um perigo. Então, já está andando ansioso, né? Preocupado demais porque está tirando a paz. Quando nós temos uma preocupação, mas uma preocupação que não tira a nossa paz, então está tranquilo. Mas a partir do momento que tirou a sua paz, que tirou a sua paciência, tirou o seu sono, isso é prejudicial à saúde, né? Tanto a espiritual como a nossa saúde emocional. Então a palavra do Senhor diz: não andem ansiosos por coisa alguma, por nada devemos andar ansiosos. Mas é possível viver sem se preocupar demais? Né? Com tantas preocupações, a demanda que nós temos, contas para pagar, diante dessa pandemia, é possível? É possível pela palavra do Senhor. Né? A palavra do Senhor diz para não andar ansioso por coisa alguma. O que nós devemos fazer? A palavra do Senhor diz, antes, né, de andar se preocupado, antes, podemos dizer, de arrancar os cabelos, o que nós temos que fazer? Apresentem os seus pedidos a Deus. Pela oração, pela súplica e agradecendo, né? Quando fala ação de graça, é um coração agradecido, agradecendo a Deus. Apesar das circunstâncias, em meio às lutas e às dificuldades, né? Apresente ao Senhor aquilo que incomoda, aquilo que está tirando a sua paz, aquilo que está tirando o seu sono, aquilo que está tirando a sua paciência, né? Coloca diante de Deus. A palavra do Senhor diz, e também lança sobre ele, que é sobre Jesus, né? Toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E a Bíblia diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Então o que nós devemos fazer é lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, através da nossa oração, falar com Deus: Senhor, isso está me tirando meu sono, essa preocupação, né? Algumas pessoas, diante dessa pandemia, está levando muita gente ao desespero, leva a pessoa a viver um desespero, ou por causa da pandemia, por causa do financeiro, diante dessa calamidade que está acontecendo no mundo.
mas é possível, eu quero dizer, há uma solução. Há uma solução de colocar diante de Deus os seus pedidos, as suas preocupações, coloca diante do Senhor. A palavra do Senhor diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A partir do momento que nós entregamos a Deus, por isso que é importante a fé, a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Esta fé, o que é fé? A fé é a confiança total no caráter de Deus, e colocar nas mãos do Senhor, saber que Ele está no controle de todas as coisas. Uma palavra que eu gosto muito é soberano. Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. Não importa o que aconteça, Deus não é pego desprevenido, Deus não é pego de surpresa, tudo está no controle dele. Ele está no controle de todas as coisas, E quando Jesus fala para não se preocupar o que beber, comer e vestir, ele está falando necessidade básica da vida, que todo mundo precisa comer, todo mundo precisa beber, todo mundo precisa vestir, Mas Jesus fala: mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, que é comer, beber e vestir, serão acrescentadas. Então Jesus falou para não andar ansiosos, preocupados, comer, beber e vestir, são necessidade básica da vida. O apóstolo Paulo vem e fala também aqui em Filipenses, não ande ansiosos por coisa alguma, Paulo inspirado pelo Espírito Santo, e também Pedro vem da mesma forma, 1 Pedro 5,7, da mesma forma ele vem dizendo a mesma coisa, inspirado pelo Espírito Santo da mesma forma. Ele fala: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que nos preocupa, que tira o nosso sono, tira a nossa paz, como eu falei no começo, tira a nossa paciência. Eu já vivi dessa forma, perdendo a paciência, vivendo irritado, E justamente por preocupações, alguma coisa está errado, na nossa vida, alguma coisa está fora do eixo, Então nós precisamos organizar a nossa vida. E como nós podemos organizar? Resumindo, coloca Deus em primeiro lugar. Coloca Deus em primeiro lugar. A partir do momento que nós colocamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, apresentamos a Deus as nossas preocupações, colocamos diante do Senhor as nossas ansiedades. A partir desse momento, colocamos no controle, deixamos nas mãos de Deus, no controle do Senhor. Pode ter certeza que essa paz que excede todo entendimento vai guardar o nosso coração e o nosso sentimento em Cristo Jesus. Eu tenho as minhas preocupações normais, mas a partir do momento que uma preocupação começa a tirar minha paz, hoje eu já aprendi, Vai começar a tirar minha paz, vai me levar a ficar irritado, como muitas vezes eu fui, muitas vezes eu tive esse tipo de comportamento, porque alguma coisa está errado. Não tem um equilíbrio, não tem que um dos aspectos do fruto do Espírito é o equilíbrio. Se o Espírito Santo habita em nós, há um aspecto do fruto do Espírito, que é o equilíbrio, é o temperança, é o autocontrole. Nós podemos fazer tudo isso em Deus. Se ainda você não entregou a sua vida a Jesus e não sabe, diante dessa situação que está acontecendo no mundo inteiro, a palavra do Senhor diz em Salmos: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Isso exige uma fé, isso exige uma interação entre nós e Deus. Quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, colocamos através, como diz em Filipenses, através da oração, diante de Deus, as nossas preocupações, e fala: Senhor, eu entrego, eu lanço sobre ti toda a minha ansiedade e eu coloco o Senhor em primeiro lugar na minha vida. A partir de agora, o Senhor vai reger a minha vida. É o Senhor que vai guiar os meus passos, porque uma das funções do Espírito Santo, que ele nos guiará em toda verdade. Não apenas nos guiar, mas em toda verdade. Viver na verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que viver
a verdade que liberta. A Bíblia diz: conhecereis a verdade. Jesus falou sobre isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a partir do momento, a Bíblia diz também: onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Se o Espírito Santo habita de fato em nós, então tem que ter uma liberdade para ele agir em todas as áreas da nossa vida. Isso é ser cheio do Espírito. Quando ele passa a dominar todas as áreas da nossa vida, todo o nosso ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E essa paz que excede todo entendimento, que ultrapassa a nossa compreensão. Essa paz não é uma ausência de problemas, mas em meio aos problemas vai ter essa paz interior. Ou seja, o mundo está desabando à nossa volta, mas vai haver uma paz no seu interior, que você vai falar: poxa, mas eu não estou preocupado ao ponto de tirar meu sono, de tomar conta da minha mente. Essa paz que você não consegue compreender, porque ultrapassa, ela excede o nosso entendimento. Essa paz de Deus. Jesus falou: eu deixo a minha paz e a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Porque no mundo, a paz do mundo é quando você tem dinheiro, é quando você tem saúde, é quando o serviço está indo tudo bem. Então aí parece que está vivendo em paz. Mas a paz de Deus não. A paz de Deus é em meio aos problemas, é diante das dificuldades você ter a paz, a tranquilidade, a confiança que Deus está no controle. Lembre-se, Deus é soberano. Ele tem cuidado da minha vida até aqui. Muitas coisas o Senhor tem me ensinado e muitas coisas eu tenho que aprender ainda. Mas uma coisa que eu já tenho aprendido e praticado, desenvolvido, a confiança em Deus. Por isso que eu gostaria de compartilhar, e como que a palavra de Deus é verdade. Jesus é verdade, eu tenho que viver a verdade. Eu tenho que ser verdadeiro. Eu não posso ser hipócrita. Eu não posso falar algo que não acontece na minha vida. Eu estou falando algo que acontece na minha vida. Eu aprendi. O apóstolo Paulo fala também, nesse Filipenses, carta aos Filipenses, ele também fala: eu aprendi a viver com pouco ou com muito, né? Eu aprendi a viver tendo abundância ou passar necessidade. Eu aprendi. Por quê? Porque é aprendido. A gente aprende. O Espírito Santo de Deus nos ensina a viver diante das dificuldades, em meio às lutas, dificuldades da nossa vida, né? Ele nos ensina, e isso é desenvolvido em nossa vida. E isso é muito interessante, quando o Senhor começa a dar entendimento e a gente começa a se mover na direção que Deus nos orienta. Viva uma vida com Deus. A palavra do Senhor diz, mais uma vez: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quando a Bíblia fala tudo, a Bíblia diz: Deus vela pela sua palavra para cumprir. Deus não brinca. Deus não é Deus de brincadeira, né? A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou, ele cumpre. Por quê? Porque ele é Deus, porque ele é Senhor. Então entrega teu caminho ao Senhor. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida e você vai ver o Espírito Santo te guiando de uma forma sobrenatural na sua vida cotidiana. Como Deus tem feito comigo, dando esse privilégio de viver a direção do Espírito na minha vida. Assim que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família, nós temos aprendido a viver e a descansar em Deus em meio a essa pandemia, em meio às vezes as dificuldades, em meio às lutas da nossa vida. Tudo isso é uma prova de fé que o Senhor permite para aquilatar a nossa fé, né? Nossa fé é desenvolvida, nós crescemos em fé. Então deposite a sua fé hoje em Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entregue através da oração, como eu acabei de ler, né? Apresente a Deus a sua dificuldade. Apresente ao Senhor, fala: Senhor, eu entrego a minha dificuldade. Talvez você não conheça o Senhor. Talvez você nunca teve a oportunidade de orar. Mas hoje você vai ter uma oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor. Fala: Senhor, a partir de hoje, guia a minha vida, direciona. Eu não sei o que fazer. Talvez você está numa situação onde você não sabe o que fazer, onde você não, talvez perdeu às vezes até a esperança. Mas em Cristo
é a esperança da glória, a palavra do Senhor diz. Cristo é a nossa esperança. Então, em Cristo Jesus, em Cristo você é guardado, a sua mente, o seu coração é protegido, e saber que essa paz vai reinar no seu coração. Vai estar diante das dificuldades, diante dos problemas, mas esta paz vai estar dentro do seu coração, né? Essa paz que ultrapassa o nosso entendimento, vai além, excede a nossa compreensão, porque essa paz é uma paz de Deus, é uma paz sobrenatural do Senhor. Então hoje experimente essa paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Não ande ansiosos, não ande preocupados, né? Não ande aí tão preocupados com as coisas dessa vida. Coloca Deus em primeiro lugar, e que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o nosso coração, que essa palavra possa abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém.